Oi, gente! Vocês vão fazer o concurso para os Correios? Se sim, eu posso ajudar vocês na parte de matemática. Eu trouxe para vocês conteúdo de matemática que está no edital. O conteúdo é o mesmo, tanto para quem vai fazer de agente dos Correios, como para quem vai fazer para analista dos Correios. Ou seja, é o mesmo conteúdo para ensino médio e para ensino superior. Para quem vai fazer para agente de Correios, serão 10 questões de matemática, valendo 1,5 ponto cada questão. Precisa acertar pelo menos 4 questões. E para quem vai fazer para analista de Correios, serão 5 questões de matemática, valendo meio ponto cada questão. Precisa acertar pelo menos 2 questões. Aqui está o conteúdo de matemática que está no edital. Que conteúdo é esse? Nós teremos números inteiros, operações e propriedades, múltiplos e divisores, problemas, números racionais, operações e propriedades, problemas envolvendo as 4 operações na forma fracionária e decimal. Números e grandezas proporcionais, razões e proporções, divisão proporcional, regra de 3 simples e composta, porcentagem, juros e descontos simples, juro, capital, tempo, taxa e montante. Funções do primeiro e segundo graus, problemas, sistema de medidas decimais e não decimais, sistema monetário brasileiro, problemas. Esses são os conteúdos que irão cair na prova. Qual vai ser a diferença da prova do último concurso dos Correios de 2011 para essa prova agora de 2024? A prova de 2011 foi feita por uma outra banca organizadora. Então nós faremos juntos questões que caíram no concurso de 2011 com a banca CESP e vamos resolver também algumas questões de concursos organizados pela banca atual e BFC, para vocês poderem comparar as provas. Eu vou deixar para vocês o link de todas as aulas que tenham conteúdo relacionado às questões que nós vamos resolver. Se ficar alguma dúvida de como resolver a questão, vocês terão a aula de porcentagem, a aula de juros simples, vocês poderão assistir para entender melhor o conteúdo que vai ser explicado na questão. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês. Vamos lá? Bem, essa questão foi do concurso de 2011, organizado pela banca CESP, ok? Considere que 3 carretas façam repetidamente viagem de ida e volta entre determinada editora e um centro de tratamento da SCT. Em 4 dias, 5 dias e 6 dias, respectivamente. E ao completar o percurso de ida e volta, elas retomem imediatamente esse percurso. Se em certo dia as 3 carretas partirem simultaneamente da editora, então elas voltarão a partir juntas novamente dessa editora após. E temos aqui as opções, 10 dias, 15 dias, 30 dias, 45 dias ou 60 dias. Bem, o que está falando aqui? São 3 carretas, carreta 1, carreta 2, carreta 3. Ao completar o percurso de ida e volta, elas vão e depois elas voltarão, certo? Cada uma vai e volta para o mesmo lugar de onde elas saíram. Se um certo dia as 3 carretas partirem simultaneamente, ou seja, o que é simultaneamente? Ao mesmo tempo. Quando elas vão se encontrar novamente? Essa que vai e volta, leva 4 dias para fazer isso. A segunda carreta vai e volta, mas leva 5 dias. Essa que vai e volta, mas ela leva 6 dias. Elas saíram juntas. Quando elas vão se encontrar novamente? Isso aqui a gente resolve através dos múltiplos. Isso é MMC. Qual é o menor múltiplo comum? Entre 4, 5 e 6. O menor múltiplo comum entre 4, 5 e 6 vai me dizer quando essas carretas vão se encontrar novamente aqui na origem. Então eu vou descobrir os múltiplos de 4, 5 e 6 através da fatoração simultânea. O que é simultânea? Ao mesmo tempo. Posso dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. E o 5 eu não posso mexer agora, vou repetir. Ainda posso dividir por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. O 5 eu vou repetir e o 3 eu vou repetir. Agora eu tenho que dividir por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Vou repetir o 5, vou repetir o 1. Agora eu só posso dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Vou repetir o 1 e encerrou. Agora basta eu multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, em 60 dias, essas carretas vão se encontrar novamente aqui na origem, ok? Então, resposta, letra E, 60 dias.
Bem, aqui nós temos uma prova da banca IBFC, que é a banca atual que vai fazer as provas dos Correios, tá? A maior diferença entre dois números naturais de 3 algarismos, todos distintos, é o triplo D. Aqui está perguntando a maior diferença entre dois números naturais de 3 algarismos. Que números naturais são esses? O maior número natural de 3 algarismos menos, que é a diferença, o menor número natural de 3 algarismos. Qual é o maior número natural de 3 algarismos que vocês conhecem? Seria o 9 e o 9. 3 algarismos, 999. Só que aqui está falando que todos são distintos. O que quer dizer distintos? Diferentes. Então, se o 9 apareceu aqui, ele não pode aparecer mais. Então, qual seria o maior número natural de 3 algarismos? Aqui tem que ser 9. 9 eu não posso colocar mais. Então, aqui vai ter que ser 8 na dezena. E aqui vai ter que ser 7. Então, 987 é o maior número natural de 3 algarismos. É a diferença entre esse menos o menor número natural de 3 algarismos. Qual é o menor que a gente conhece? É o 100. É o menor número natural de 3 algarismos. Mas eu não posso repetir algarismo, então tem que ser distinto. Então, eu tenho 0 aqui 2 vezes. Então, não posso. Eu posso ter o 1, o 0 e o 2. Não pode ser 100, não pode ser 101, que é repetir 1 2 vezes. 102. Agora, eu vou fazer a diferença entre os dois. 7 menos 2, 5. Vou repetir o 8. 9 menos 1, 8. 885. Mas aqui está me falando que esse número aqui é o triplo do número que eu quero. O que é triplo? É 3 vezes. Então, esse número aqui é 3 vezes maior do que o número que eu quero. Se ele é o triplo, eu tenho que fazer o que para descobrir que número é esse? Tenho que dividir por 3. Então, para descobrir qual é o meu número, eu vou pegar este resultado, 885, e vou dividir por 3. 8 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6 dá 2. Vou baixar o número seguinte. 28 dividido por 3 vai dar 9. 3 vezes 9, 27. 28 menos 27, sobra 1. Vou baixar o 5. 15 dividido por 3 vai dar 5. 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. Então, o número que eu quero é 295, cujo triplo é 885. Então, vou marcar aqui, resposta B, 295. Então, ouviu falar em diferença, já sabe que vai ter uma subtração, uma continha de menos. Ouviu falar distinto é alguma coisa que tem que ser diferente um do outro, ok? Vamos para a próxima questão? Questão 3, da banca CESP. Um cliente comprou em uma agência de correios selos comemorativos dos 150 anos do nascimento do padre Landel de Moura e dos 150 anos da fundação da Caixa Econômica Federal, Caixa. Para o pagamento desses produtos, o cliente entregou certa quantia em reais e notou que 3/4 dessa quantia correspondiam ao custo dos selos comemorativos dos 150 anos do padre Landel de Moura e 1/5 ao custo dos selos comemorativos dos 150 anos da Caixa. Nessa situação, com relação à quantia entregue para pagamento, o troco a que faz jus o cliente corresponde a... Não precisa se desesperar, é uma questão longa, mas é fácil, desde que a gente tenha a noção de fração e porcentagem, tá ok? Então vamos lá. O que o problema está me dizendo? Que uma pessoa comprou selos comemorativos do padre Landel e selos da Caixa. Então, ele comprou 2 produtos, selos de um tipo mais selos de outro tipo. E que ele pagou por esses produtos em reais. E ele viu que 3/4 desse valor que ele pagou, que eu não sei quanto é, correspondiam aos selos do padre Landel. E que 1/5 desse valor que ele pagou correspondia ao custo dos selos comemorativos da Caixa. Então, ele pagou 3/4 do primeiro selo e 1/5 do segundo selo. Então, ele pagou
Um mais o outro. A gente vai descobrir quanto isso vai dar. E a pergunta é a seguinte: com relação à quantia entregue para pagamento, ou seja, ele pagou um determinado valor. O troco que faz jus, o que é que faz jus? Aqui tem direito, tá? Fazer jus é ter direito. A que faz jus o cliente corresponde a, ou seja, quanto ele vai receber de troco. O que é isso? Resumindo isso aqui, uma pessoa comprou 2 produtos, ela pagou 3/4 pelo primeiro produto, 1/5. O valor que ela pagou é do segundo produto, eu quero saber qual o total, e depois eu quero saber o troco que ela vai receber. Só isso. Então, se ela pagou 3/4 mais 1/5, eu vou fazer uma adição dessas frações. Só que essas frações estão com denominadores diferentes. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer aqui pelo método da borboleta, que é mais fácil. 3/4 mais 1/5. Eu vou multiplicar os denominadores, que vai dar 20. Então, o denominador vai ser 20. E vou multiplicar 3 vezes 5, que vai dar 15, mais, aqui é uma adição, o lado contrário. 1 vezes 4, 4. Tem outro jeito de fazer? Sim. Posso fazer o MMC entre 4 e 5, que vai dar 20. Divido 20 por 4 e multiplico por 3, que vai dar 15. Depois divido 20 por 5, que vai dar 4, e multiplico por 1, que vai dar 4. Só que eu fiz assim porque é mais rápido. Então, quanto vai dar isso? 15 mais 4, 19. 19, 20 avos. Então, resposta, 19, 20 avos. Resposta de quê? De quanto ele gastou. Então, do valor que ele pagou, ele gastou 19,20 avos. Quanto ele pagou? Em valor eu não sei, mas eu sei que o total de qualquer coisa é quando o numerador e o denominador têm o mesmo número. Por exemplo, se eu dividir alguma coisa em 9 pedaços e comer os 9, eu comi tudo. Se eu dividir alguma coisa em 15 pedaços e comer os 15, eu comi tudo. Pagar aqui. Então, quanto ele tinha antes de gastar 19,20 avos? Ele tinha 20 avos. Esse era o valor total do dinheiro dele. E para pagar os selos, ele gastou 19. Se ele gastou, é menos 19, 20 avos. Como os denominadores são iguais, eu não preciso fazer MMC, não preciso fazer nada. Basta eu repetir o denominador e subtrair o numerador. 20 menos 19 vai dar 1. Então, qual foi o troco dele? 20 avos. Ah, professora, legal, então é só marcar aqui 20 avos. Mas cadê 20 avos aqui? Não tem. A resposta foi em forma de percentual, 5%, 8%, 10%, 12% ou 20%. O que é 1 sobre 20? Como é que a gente sabe quanto isso aqui vai dar em forma de porcentagem? É 1 dividido por 20. 1, eu posso dividir por 20? Não. Então, eu vou colocar 0, aqui no quociente e vou botar um 0 aqui no dividendo. 10, eu posso dividir por 20? Ainda não. Mas eu já coloquei a vírgula, então eu vou colocar mais um 0 aqui. E vou colocar mais um 0 aqui no dividendo. 100, eu posso dividir por 20? Sim. 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20 dá 100. Tenho 100, tirei 100, não sobrou nada. 0,05, ou seja, 5 centésimos. E o que são 5 centésimos? É 5 dividido por 100, que é igual a 5 por 100. Então, qual dessas respostas aqui eu vou marcar? Letra A, 5%. Então, do valor que ele pagou, ele vai receber de troco 5%. Ou seja, se ele pagou R$100, ele vai receber de troco R$5, ok? Vamos? 4. Banca CESP. Considere que em uma empresa, 50% dos empregados possuem nível médio de escolaridade e 5% nível superior. Guardadas essas proporções, se 80 empregados dessa empresa possuem nível médio de escolaridade, então a quantidade de empregados com nível superior é igual a.
Aí tem as opções 10, 15, 20, 5, 8. Bem, aqui eu tenho o quê? Porcentagem. Então vamos lá. O que é 50% de qualquer coisa? É a metade. 100% é o total, 50% é a metade. Então o problema está falando que a metade de todos os empregados possuem nível médio e 5% possuem nível superior de escolaridade. E ele me dá mais uma informação. Ele me diz que 50% equivale a 80 empregados, ou seja, a metade tem nível médio. Que metade é essa? 80. Então, 80 funcionários equivale a 50%. Tem nível médio de escolaridade. E ele me diz que 5% tem nível superior e ele quer saber quantos são. 80 está para 50%, assim como um número que eu não sei equivale a 5%. Eu posso multiplicar cruzado e ver o resultado. X vezes 50, 50x é igual a 5 vezes 8, 40. E repito zero, 400. Zero de um lado, zero do outro, eu posso cortar. 5x é igual a 40, x é igual a 40, esse 5 que está multiplicando vem dividindo, 40 dividido por 5 é 8, x é igual a 8. Então, 8 funcionários têm nível superior. Poderia resolver de outro jeito? Sim. 5% D, que é vezes. Bem, aqui eu tenho que fazer vezes o total. Se são 80 funcionários com nível médio, e isso é a metade dos funcionários, qual o total de funcionários? 80 vezes 2. Né? Se 80 é a metade, o dobro vai ser 160. 80 vezes 2. E posso fazer direto. Posso até cortar aqui e aqui. 5 vezes 6, 30. Vão 3, 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. E vou repetir o 10 aqui embaixo. Corto, resposta 8. Ok? Questão 5, banca CESP. Se a agência dos Correios de uma pequena cidade presta diariamente 40 atendimentos em média, e se, em razão de festas na cidade, a média de atendimentos diários passar a 52, então, nesse caso, haverá um aumento percentual de atendimento de... Notem que aqui eu tenho uma questão que está me pedindo a resposta em forma de percentual. Eu tenho 40%, 52%, 90%, 12%, 30%. Bem, o que o problema está me dizendo? Que diariamente eles prestam 40 atendimentos. Ou seja, 40 atendimentos equivale a 100% dos atendimentos em um dia. Então, 40 equivale a 100%, é o total de atendimentos num dia. Mas, por causa das festas na cidade, esse atendimento passa de 40 para 52. Então, se 40 é 100%, 52 é mais que 100%, é mais do que o total que eles estão acostumados. Ele quer saber justamente essa diferença qual é. De 40 para 52, aumentou quantos por cento? Então, eu vou fazer aqui, se 40 está para 100%, 52 está para quanto? A gente sabe que vai ser mais de 100%, né? Porque 100% é o total, que é o normal, que é 40. Então, passou desse normal. Passou quantos por cento? A gente vai fazer agora. Vamos multiplicar cruzado. 40x é igual a 52 vezes 100. Eu boto 52 e coloco 2 zeros. 5.200. Zero de um lado, zero do outro, eu posso cortar. X é igual a 520 dividido por 4. X é igual a 5 dividido por 4 vai dar 1, sobra 1. 12 dividido por 4 dá 3 e repito zero. 130. Então, 52 atendimentos equivale a 130% do que ele está acostumado. Quantos por cento aumentou? Se era 100 e passou para 130, o aumento foi de quantos por cento? 30%. Então, eu posso fazer aqui, ó, 130, que é em dias de festa, menos o normal, que é 100%, um aumento de 30%. Só isso. Então, aqui a gente vai marcar a opção E, 30% de aumento
no percentual de atendimento. Teria algum outro jeito para fazer isso? Sim. O atendimento passou de 40 para quanto? 52. Então, aumentou 12. Então, 40 está para 100%, assim como 12 está para quanto desses 100%? Aumentou quanto? Poderia fazer assim direto. Ficaria 40x é igual a 12. Vou repetir os dois zeros que eu estou multiplicando. 0 de um lado, 0 do outro é o quarto. X é igual a 120 dividido por 4. X é igual a 12 dividido por 4 dá 3. E vou repetir o zero. 30. Já iria direto, não precisaria fazer a subtração. Mas, então, se eu subtraísse antes, não precisava subtrair depois. Ou eu faço dessa forma e depois eu vejo que aumentou 30%. As duas formas são válidas e são rápidas, ok? Vamos lá? Questão 6. A bancada é IBFC. 6 pedreiros constroem um muro de 60 metros de comprimento em 10 dias. 15 pedreiros com a mesma qualificação e experiência para construírem um muro de 90 metros levarão. Assinale a alternativa correta. 37 dias e meio, 12 dias, 6 dias, 3 dias ou 8 dias. A gente pode reparar aqui que a gente está diante de uma regra de 3 composta. Por quê? Eu tenho várias informações e uma dúvida. Então vamos aos poucos. 6 pedreiros. Vamos separar por grandezas. Que grandezas? Quantidade. Vamos botar aqui os pedreiros, tá? 6 pedreiros constroem um muro de 60 metros. Então, o muro, vou botar aqui a medida, né? No caso, 60 metros. Em 10 dias. O tempo, 10 dias. 6 pedreiros, 60 metros em 10 dias. Aí ele me faz uma pergunta, 15 pedreiros. Então, agora eu aumentei o número de pedreiros. Para construírem um muro de 90 metros, então é um muro maior, levarão, ou seja, quantos dias? Né? É a dúvida, é a minha incógnita. Quantos dias? Então aqui eu tenho o quê? Uma regra de 3 composta. E como a gente resolve a regra de 3 composta? Eu vou comparar a coluna dos pedreiros com a coluna onde eu tenho o X, tá? Vou esquecer agora o muro. 6 pedreiros levam 10 dias para fazer o muro. 15 pedreiros vão levar mais tempo ou menos tempo? Eu não estou levando em consideração o tamanho do muro agora, tá? 6 pedreiros vão levar 10 dias. 15 pedreiros vão levar mais ou menos tempo. Se eu aumentar o número de pedreiros, eu vou diminuir o tempo, eu vou levar menos tempo construindo. Então eu vou dizer que essa aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Ou seja, aumentei os pedreiros e diminuí o tempo. Agora vamos esquecer essa primeira coluna e vamos comparar o muro com o tempo. Se eu fizer um muro de 60 metros em 10 dias e eu quiser fazer um muro de 90 metros, eu vou levar mais ou menos dias. Se eu aumentar o muro, eu vou aumentar o tempo. Aqui eu não estou levando em consideração quantos pedreiros são. Então, eu faço um muro de 60 metros em 10 dias e um muro de 90 metros eu vou aumentar os dias, vai levar mais tempo. Então, aumentei e aumentei. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Para que eu quero saber isso? Para poder organizar agora a minha multiplicação. Agora eu vou multiplicar as duas colunas que não tem o x. Só que na hora de eu multiplicar, eu não vou multiplicar o 6 sobre 15. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Então eu vou inverter. Vai ficar o 15 em cima e o 6 embaixo. Então, em vez de 6, 15 vai ficar 15, 6. O muro, não vou precisar inverter, porque ele é diretamente proporcional. Então, eu vou fazer 60 e 90. E vou multiplicar esses dois. Uma coisa, 0 em cima e 0 embaixo, numa divisão, eu posso cortar para trabalhar com números menores. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3 que foram, 9. 90. 6 vezes 9, 54. Então, eu tenho 90 sobre 54. Bem, agora que eu já multipliquei essas duas colunas, eu vou pegar esse resultado, 90 sobre 54, e vou fazer uma regrinha de 3 com 10 sobre x. 10 sobre x.
e vou multiplicar cruzado. 90 vezes x é 90x. É igual 54 vezes 10 vai dar 540. X é igual a 540 dividido por 90. 0 em cima, 0 embaixo, posso cortar. Então, x é igual a 54 dividido por 9, x é igual a 6. 6 vezes 9, 54. Achei a minha resposta. Esse x quer dizer o quê? Em quantos dias 15 pedreiros vão construir um muro de 90 metros? Em 6 dias. Então, vou vir aqui e marcar a opção C. 6 dias. Se ficou alguma dúvida, gente, eu vou deixar lá na descrição o link da aula de regra de 3 composta, tá? Deem uma assistida, tem outros exercícios, vai ser bom para vocês treinarem mais um pouquinho, ok? Questão 7, bancada CESP. Se no período de 4 meses e no regime de juros simples, a quantia de R$2.000 aplicada em uma instituição financeira produz um montante de R$2.720, então a taxa mensal de juros praticada por essa instituição é A. Superior a 6% e inferior a 8%, B. Superior a 8%, C. Inferior a 2%, D. Superior a 2% e inferior a 4% e E. Superior a 4% e inferior a 6%. Bem, aqui é uma questão sobre juros simples. O problema já está me falando que são juros simples. Vamos analisar agora o que o problema me deu e o que o problema está pedindo. Ele me disse que no período de 4 meses. 4 meses. 4 meses é o tempo. 4 meses. A quantia de R$2.000 aplicada em uma instituição. A quantia aplicada é o que eu vou chamar de capital. É o que eu tenho antes do juros, é o valor que eu coloco em determinado lugar. Qual foi o capital aqui? R$2.000. Produz um montante de 2.720. O que é o montante? Montante é quanto eu vou receber no final. Eu coloquei o capital de 2.000 e quando eu saí de lá, eu saí com mais de 2.000. Saí com um montante de R$2.720. Então, está aqui o montante 2.720. Então, a taxa mensal de juros praticada por essa instituição é, ele quer saber qual é a taxa mensal. Eu sei qual é a taxa, eu chamo de I. Eu não sei qual é essa taxa. Bem, para resolver uma questão de juros simples, a gente coloca na fórmula. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu já sei quem é o capital, sei quem é o tempo, não sei qual é a taxa e eu não sei ainda qual é os juros, mas tenho como saber. Se eu sair de lá com 2.720 e o capital que eu coloquei foi 2.000, a diferença vai ser os meus juros. 2.720 menos 2.720. Então, 720 vai ser o meu juro. R$720. Agora eu posso colocar na nossa fórmula para descobrir qual foi a taxa. Então, eu vou fazer que 720, que é o meu juros, é igual ao capital, que é 2.000, vezes a taxa, que eu não sei quem é, vezes o tempo, que são 4 meses. Agora, é só resolver. 4 vezes 2, 8. Então, 720 vai ser igual a 8.000 vezes a taxa. 0 de um lado, 0 do outro, eu corto. Vou inverter o lado aqui para ficar mais fácil. 800i é igual a 72. Só inverti o lado, tá? Botei o lado que tem a letra para cá. Então, vou fazer para cá. A minha taxa vai ser igual a 72. Esse 800 que está multiplicando vai para o outro membro, dividindo. Aqui, eu não preciso trabalhar com números tão grandes. 72 e 8 são divisíveis por 8. Então, eu vou dividir 72 por 8 e 800 por 8.
72 dividido por 8 vai dar 9. 800 dividido por 8 vai dar 100. Então, 9 sobre 100, ou seja, 9 centésimos, é a mesma coisa aqui, 9%. Então, a taxa praticada, o meu I, é igual a 9%. E como é uma taxa mensal, 9% ao mês. Então, 9% ao mês é superior a 6%, inferior a 8%? Não, é superior a 6%, mas não é inferior a 8%, é maior que 8%. É superior a 8%? Sim. Inferior a 2, não. Superior a 2, inferior a 4, não. Superior a 4, inferior a 6, não. E, gente, eu recomendo que vocês façam mais exercícios sobre esse assunto. Eu vou deixar na descrição o link da aula sobre juros simples, ok? Questão 8, bancada CESP. Suponha que uma pessoa compre 5 unidades de um mesmo produto, pague com uma nota de R$50 e receba R$15,50 de troco. Nessa situação, cada unidade do referido produto custa. Bem, uma questão simples de sistema monetário, né? A gente está falando aqui de dinheiro. O que está falando aqui? Você comprou 5 coisas iguais, 5 unidades de um mesmo produto, 5 lápis, 5 borrachas, 5 canetas, pagou com uma nota de R$50 e recebeu de troco R$15,50. Ele quer saber qual o valor de cada produto que você comprou. Não é difícil. Vamos pensar um pouquinho. Eu comprei 5 produtos, por quanto? Eu não sei. Eu sei que eu paguei com uma nota de 50 e tive um troco de R$15,50. Então eu vou fazer R$50, que foi o valor que eu dei para pagar os 5 produtos, menos o troco que eles me deram. Eles me devolveram desse dinheiro R$15,50. Bem, como é que eu faço uma subtração com vírgula? Vou fazer normal e no final eu coloco a vírgula. 0 menos 0, 0. 0 eu não posso tirar 5, vou pedir emprestado. Mas a casa do lado também é 0, não pode me emprestar. Então eu venho aqui, onde eu tenho 5, vou ficar com 4 e vou emprestar uma dezena. Aqui vai ficar com 10. Agora esse 10 aqui vai ficar com 9 e vai emprestar 10 menos 5, 5. 9 menos 5, 4. 4 menos 1, 3. Bem, os meus 5 produtos custaram R$34,50. Mas ele não quer saber o preço dos 5 juntos. Ele quer saber o preço de apenas da unidade. Basta eu pegar esse valor e dividir por 5. Então eu vou fazer R$34,50 divididos por 5. Quando eu tenho vírgula, eu tenho que igualar as casas decimais. Depois da vírgula eu tenho 2 casas. Então é como se eu fizesse isso aqui, ó, colocasse 2 casas depois da vírgula aqui. E tiro a vírgula, esqueço dela e vou trabalhar com números inteiros. 3.450 dividido por 500. Como é uma divisão, tem 0 de um lado e 0 do outro, eu posso tirar. 34 eu não posso dividir por 50, mas 345 eu posso. 50 vezes quanto vai dar 300? Bem, 6 vezes 5 é 30. 7 vezes 5 é 35. Então eu vou ter que multiplicar por 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Vou fazer uma continha de menos, 345 menos 300, 45. 45 eu não posso dividir por 50. Vou colocar uma vírgula e vou colocar um 0 aqui do lado do meu resto e vou continuar a conta. Agora eu vou falar dos centavos. Como isso aqui é dinheiro, R$6. E agora vamos ver quantos centavos eu vou ter. 450 dividido por 50. Qual é o número que eu multiplico? 5 que vai dar 45. É 9. 9 vezes 50, 450. Tem 450. Gastei 450, não sobrou nada. 6,9. Só que como a gente está falando de dinheiro, vai ser R$6,90. Nosso sistema monetário tem 2 casas depois da vírgula, que são os centavos. Então, R$6,90. Então, agora eu venho aqui para a resposta. Menos de R$3? Não.
Mais de R$3 e menos de R$4,50? Não, não é menos de R$4,50. Mais de R$4,50 e menos de R$6? Não. Mais de R$6 e menos de R$7,50? Sim. É mais de 6 e é menos de R$7,50. Opção D. A letra E seria mais de R$7,50, que está errado. Essa questão era até simples, mas a gente precisa saber trabalhar com o número decimal, tanto para subtração quanto para divisão, tá? Vamos para a próxima? Questão 9, bancada SESP. Considere que, independentemente do tipo de demanda, o tempo gasto com o atendimento a cada cliente por um atendente em minutos seja sempre o mesmo e que em 4 horas de trabalho ele atenda 64 clientes. Nessa situação, o tempo utilizado por esse atendente no atendimento a cada cliente é... Bem, aqui está falando o quê? Que o atendente atende em 4 horas 64 clientes e ele leva exatamente o mesmo tempo com cada cliente. Então, se ele leva 6 minutos com um, ele leva 6 minutos com outro, 6 minutos com outro. Então, ele leva o mesmo tempo atendendo cada cliente. E ele, em 4 horas, atende 64 clientes. A pergunta é, nessa situação, o tempo utilizado por esse atendente no atendimento a cada cliente, ele quer saber quantos minutos cada cliente fica com esse atendente. O problema está me dando o tempo em horas e eu sei que a minha resposta será em minutos. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar 4 horas em minutos. Vamos começar por aí? 1 hora tem 60 minutos. Então, 4 horas é 60, 4 vezes. 60 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Então, 4 horas tem 240 minutos. Esse é o tempo que ele tem para atender 64 clientes. Então, basta eu dividir 240 minutos por 64 e eu vou saber quantos minutos cada cliente leva sendo atendido. Vou colocar aqui 240 minutos, que aqui eu estou falando de tempo, divididos por 64 clientes. E qual é o número que eu multiplico 6 que vai dar 24 ou perto de 24? Seria o 4. 4 vezes 6, 24. Só que aqui o meu número não é 6, é 64. Então o 4 vai ficar muito grande. Eu vou ter que multiplicar por 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. Aqui 0, não posso tirar 2, vou pedir emprestado, que vai ficar valendo de 10. 10 menos 2, 8. 3 eu não posso tirar 9. Vou pedir emprestado, que vai ficar valendo de 1 e aqui de 13. 13 menos 9, 4. Agora eu fiquei com 48 minutos. Então, qual é a minha resposta? Já posso adiantar. Aqui são 3 minutos e o que eu vou fazer agora é transformar esses minutos em segundos. Por quê? Porque 48 eu posso dividir por 64. Vou ter que transformar 48 em segundos. Mas eu já poderia responder a questão só com os 3 minutos? Poderia. Então, poderia fazer a resposta. Ah, é inferior a 3 minutos? Não, 3 minutos. É superior a 3 minutos, inferior a 4? Sim, ó. O meu tempo vai ser superior a 3 minutos, porque vai ser 3 minutos e alguns segundos, mas vai ser menor que 4, inferior a 4 minutos. Eu não vou ter 4 minutos com cada cliente. Então, a resposta seria a letra B. Então, vamos continuar para ver quantos segundos cada cliente vai ficar. Nós já sabemos que são 3 minutos. Agora eu vou ter que transformar esses minutos em segundos para poder continuar a minha divisão. 1 minuto tem 60 segundos. E 48 minutos? É 48 vezes 60. Repito, 0. 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 4, 24. Com 4 que subiram, 28. 2.880. Então, 48 minutos equivalem a 2.880 segundos. Então, agora eu vou passar para cá essa multiplicação, tá? Vezes 60 deu 2.880 segundos.
Então agora eu fiquei com 2.880 segundos para dividir para 64 clientes. Vamos ver quantos segundos cada cliente vai ficar além dos 3 minutos? Bem, eu tenho aqui 288 para dividir para 64. Qual o número que eu multiplico 6, que vai dar 28 ou próximo de 28? Vai ser o 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24, mais 1 que subiu, 25. 8 menos 6, 2. 8 menos 5, 3. 2 menos 2, 0. Vou baixar esse 0 e colocar aqui do lado. 320 divididos por 64. Eu posso multiplicar por 5. 5 vezes 6 é 30. Eu tenho um pouquinho mais, mas aqui também é maior que 30. Então, eu vou colocar 5. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Então, nós temos aqui 320 menos 320, 0. Então, cada cliente vai ficar com o atendente 3 minutos e 45 segundos. Então, nós já tínhamos visto que o tempo é superior a 3 minutos e inferior a 4. É mais de 3, mas não chega a 4. Opção P. Bem, gente, esse conteúdo aqui é sobre sistema de medidas não decimais. Eu tenho essa aula como hora, minuto e segundo, para vocês aprenderem a fazer a conversão de hora para minuto, minuto para segundo, tá ok? Questão 10. A bancada é IPFC. João é um taxista que cobra R$ 2,50 pela bandeirada, a taxa fixa, e mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Em um dia de trabalho, ele realizou uma corrida de táxi e percorreu K quilômetros. O cliente pagou um total de R$ 38,50 pela corrida. Então, o valor de K é... Aqui está me falando que a bandeirada desse taxista custa R$ 2,50. O que quer dizer isso? Entrou no carro, já vai pagar R$ 2,50, ok? Então, esse valor é um valor fixo. Além disso, cada quilômetro que ele roda, o cliente vai pagar R$ 1,20. Então, ele me diz que o cliente pagou R$ 38,50. Quantos quilômetros esse cliente percorreu de carro? Nós temos aqui que R$ 2,50, R$ 2,50, que é o valor da taxa fixa, mais R$ 1,20 vezes cada quilômetro que o cliente anda, deu um total de R$ 38,50. Isso aqui é uma função. Por quê? Porque o valor de K vai mudar. Eu não tenho um valor fixo para K. Se ele andar 5 km, é R$ 1,20 vezes 5. Se ele rodar 10 km, vai ser R$ 1,20 vezes 10. Então, esse valor aqui vai mudando, o que caracteriza uma função. Como é que eu vou resolver isso aqui? R$ 1,20, K, vai ser igual a 38,50. Esse 2,50 vai para o outro membro com sinal negativo. R$ 1,20, K, é igual a 38,50 menos 2,50. 38,50 menos R$ 2,50. 0, 5 menos 5, 0, 8 menos 2, 6, R$ 36. R$ 36. K vai ser igual a R$ 36. Esse 1,20 que está multiplicando K vai vir divididos por R$ 1,20. Bem, agora eu vou fazer essa divisão. 36 dividido por 1,20. Então, eu vou fazer aqui R$ 36 divididos por R$ 1,20. Bem, aqui eu tenho uma divisão com números decimais. Só que eu tenho duas casas de um lado e duas casas do outro. Quando isso acontece, basta eu tirar a vírgula. Casas iguais, eu tiro a vírgula e trabalho como se fossem números inteiros. Então, 36 eu não posso dividir por 120, mas 360 eu posso. 360 divididos por 120 vai dar 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 360 menos 360, 0. Vou baixar o outro 0 que eu não tinha usado. Quando eu baixo o número e não uso, eu boto 0 no quociente e encerro a conta. Baixei, não usei,
0 no quociente, encerra a conta, ou se tivesse um número ao lado, eu baixaria o número do lado, mas não tem mais ninguém, encerra a conta, tá? Então, a cliente rodou 30 quilômetros. Aqui a gente vai ver 20, 34, 28, 30. Opção D, ok? Questão 11, bancada IBFC. Uma função real f de x, dada por f de x é igual a menos x ao quadrado, mais 4x mais 6 igual a 0, tem um valor D. Bem, aqui está pedindo o quê? Qual é o valor mínimo ou qual é o valor máximo dessa função? A. Mínimo no valor de 2 para x igual a 1. B. Máximo no valor de 8 para x igual a menos 1. C. Mínimo no valor de menos 12 para x igual a menos 2. Máximo no valor de 10 para x igual a 2. E. Máximo no valor de 8 para x igual a 2. Bem, então vamos lembrar aqui rapidinho. Uma função quadrática ou uma função de segundo grau é aquela função em que eu tenho um x ou uma incógnita ao quadrado. Aqui eu tenho o número que multiplica o meu x ao quadrado, eu chamo de A. Qual é o número que está multiplicando o meu x? Como eu não tenho nada aqui, eu tenho 1. Então está com sinal negativo, o meu A é menos 1. O meu B é o número que multiplica o meu x. Então, no caso, o meu B é o 4. O C é o meu termo independente, é o número que não tem nenhuma letra. Então, o meu C vai ser 6. Então, eu já sei quem é o meu A, já sei quem é o meu B e já sei quem é o meu C na minha função. Como eu acho o ponto mínimo ou o ponto máximo de uma função? Vamos lembrar que uma função de segundo grau, ela é uma parábola. Então, vamos lembrar aqui. Se a minha parábola tiver a concavidade voltada para baixo, é porque ela vai ter um ponto máximo. Se a minha parábola tiver a concavidade voltada para cima, é porque ela vai ter um ponto mínimo. Mas como eu sei se a minha parábola vai ficar virada para baixo ou para cima? Eu vou observar o número que multiplica meu x ao quadrado. Se esse número aqui for positivo, a minha parábola vai ficar voltada para cima. Se esse número aqui for negativo, a minha parábola vai ficar voltada para baixo. Nesse caso aqui, o número que multiplica o meu x ao quadrado é um número negativo, é o menos 1. Então, a minha parábola vai ficar voltada para baixo. Então, ela não vai ter um ponto mínimo, ela vai ter um ponto máximo. Vou tirar isso daqui, que isso aqui não vai interessar para a gente. Sabendo que ela vai ter um ponto máximo, que ponto será esse? Como eu descubro qual é esse ponto? Eu vou saber quem é o x do vértice e o y do vértice. Como eu acho o x do vértice? É menos b dividido por 2 vezes o a. E o y do vértice? É menos delta sobre 4 vezes o a. Então, basta agora eu substituir esses valores aqui para eu achar quem é o x do vértice e quem é o y do vértice, ou seja, as coordenadas que vão me dar esse ponto exato aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. X do vértice. O x do vértice vai ser igual a menos b. Quem é b? É 4. Então, vai ficar menos 4 dividido por 2 vezes o a. Quem é a? É menos 1. Então, é 2 vezes menos 1. Menos 4 dividido 2 vezes menos 1 é menos 2. Aqui eu tenho uma divisão. 4 dividido por 2 vai dar 2. Menos com menos vai dar mais. Então, a resposta aqui é 2. Então, o x do vértice é igual a 2. E o y do vértice vai ser igual a menos delta. Quem é delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b ao quadrado, 16, menos 4, a é menos 1 e c é 6. Delta vai ser igual a 16, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, o delta vai ser igual a 24 com 16, 40. Vou colocar aqui na fórmula.
y do vértice é igual a menos delta, delta é 40, então é menos 40, dividido por 4 vezes A, por 4 vezes menos 1. Então, o y do vértice vai ser menos 40 dividido por 4 vezes menos 1 é menos 4. 40 dividido por 4 dá 10. Menos com menos, na divisão, vai dar mais. Então, a resposta é 10. Então, já achei o meu y do vértice, é igual a 10. Achei o x do vértice, que é 2. Achei o y do vértice, que é 10. Agora, eu vou vir aqui para ver a resposta. Então, eu tenho um ponto máximo, porque a minha concavidade está virada para baixo, um ponto máximo no valor de 10, que é o y do vértice, para x igual a 2. O meu x do vértice é 2. Então, opção D. Ok? Bem, qualquer dúvida, assistam a aula do gráfico da função de segundo grau. Deixarei também na descrição, ok? Bem, gente, essas foram as 11 questões que eu separei para vocês, que estão dentro do conteúdo de matemática do edital. Eu tentei trazer pelo menos uma questão de cada conteúdo, alternando as provas que são da bancada do CESP com as provas que são da bancada do IBFC. Só essas questões não são suficientes para vocês fazerem a prova. Vocês vão precisar estudar mais, assistir às aulas, se dedicar. Eu vou deixar o link com a aula que vai ajudar a resolver cada questão que vocês fizeram. Espero que vocês gostem, espero realmente que vocês consigam. Façam com atenção, estudem uma boa prova e não desistam.